Muito bem. Então, pessoal, nós estamos estudando análise do comportamento. Já há algumas aulas que a gente vem falando sobre o que é reflexo inato, como é que um reflexo que já existe pode ser utilizado para se criar um novo reflexo, aprendizagem de reflexos, o reflexo aprendido, que a gente chamou de condicionamento respondente. Então, nesse processo de condicionamento respondente, existem termos que são bem característicos, que vocês devem sempre associar ao condicionamento. Então, quando vocês ouvem falar de reflexo, quando vocês ouvem falar de estímulo neutro, estímulo condicionado, estímulo incondicionado, resposta condicionada, resposta incondicionada, todos esses termos devem trazer para a cabeça de vocês automaticamente uma associação com o condicionamento respondente, com Pavlov, com os cachorrinhos do Pavlov. É preciso que isso seja algo natural, que você não confunda as coisas. É muito comum e é até natural que você que está vendo esse assunto pela primeira vez confunda coisas que para mim assim não tem nada a ver. Confundir condicionamento respondente com condicionamento operante, para mim é uma coisa assim, nada a ver. Mas para você é natural que você faça essa confusão. Mas também você tem como evitar essa confusão. Se você realmente se dedicar um pouquinho para entender como são diferentes esses conceitos. Na aula passada, nós começamos a falar de condicionamento operante, e daí eu falei de estímulo reforçador, de estímulo aversivo. Então, esses conceitos, estímulo reforçador e estímulo aversivo, são conceitos de condicionamento operante. Se eu estou falando de aversivo e reforçador, não tem nada a ver com reflexo. Quando eu falo de condicionamento respondente, eu estou falando de estímulo incondicionado, estímulo condicionado, estímulo neutro. Quando eu estou falando de condicionamento operante, eu estou falando de estímulo reforçador e estímulo aversivo. Para isso, eu tenho reforçado, e vou fazer isso mais uma vez agora, a importância de você pegar aquele livro que eu passei para vocês e acompanhar o desenvolvimento desse assunto pelo livro também. Porque o livro serve para você aprofundar um pouco mais, detalhar alguns conceitos, para ver outros exemplos que são diferentes do que eu dei aqui na aula. Ao final de cada capítulo, tem um quadro que resume o capítulo e que pontua para você quais são os conceitos importantes para que fiquem gravados. Quando você faz isso cria na sua mente mais ligações relacionadas a essa aula. E são essas as ligações que facilitam a sua memória trazer para você quando você precisa dessas informações. E por isso que eu faço essas recomendações, porque eu sei como é que funciona a memória e eu estou querendo que vocês se aproveitem desse conhecimento. Nós sabemos como a memória funciona. Então, por que não usar a ciência ao nosso favor? Facilitando a recuperação de informações que estão na nossa memória. Muitas vezes a gente sabe que aprendeu alguma coisa e não consegue lembrar. O que é isso? Isso é falta de ligações que nos permitam alcançar aquele conhecimento que está lá. Toda vez que você, por exemplo, conversa com um colega a respeito de alguma coisa que aconteceu na aula, às vezes, por exemplo, que um colega faz uma pergunta durante a aula e isso gera uma discussão com exemplos da nossa vida, isso criam novas ligações para um bloquinho de conhecimento. E são essas ligações que, às vezes, nos permitem recuperar isso quando a gente pensa no assunto. Faz a gente lembrar de conceitos. Então, quanto mais
você estudar o assunto por fontes diferentes, mais ligações você tem naquele determinado assunto, mais fácil você resgatar isso no futuro. E você vai ver, conforme a gente hoje se aprofunda um pouco mais nas outras contingências de condicionamento operante, que é muito necessário você ter a nítida compreensão do que é uma coisa e do que é outra. Nós vimos, então, que o condicionamento operante, ele é uma forma de aprendizagem pelas consequências dos atos, pelas consequências das ações, pelas consequências dos comportamentos. Comportamento que, na análise do comportamento, é representado por R, de resposta. Resposta é uma mudança, é uma alteração que acontece no indivíduo. Então, tudo que o indivíduo faz, tudo que acontece com o indivíduo, então, quando eu mexo meu braço assim, quando eu falo, tudo isso são respostas que eu estou emitindo, são comportamentos que eu estou emitindo. Esses comportamentos, eles produzem consequências que vão afetar a probabilidade de eu fazer de novo aquele comportamento. Condicionamento operante é isso. A imensa maioria das coisas que você faz na sua vida, certamente o condicionamento operante, ele controla boa parte das coisas que você faz. Porque você faz aquilo pela consequência que você recebe de fazer aquilo. Ou você deixa de fazer algo por causa de consequências que você já teve daquele algo no passado. Então, isso é o condicionamento operante. O condicionamento operante tem 4 contingências, que são situações específicas sobre essa fórmula que está aqui na frente de vocês. Então, um comportamento produz uma consequência e essa consequência afeta o comportamento. Isso é uma contingência. Dependendo da característica da contingência, dependendo da característica do o comportamento acontecer mais ou menos vezes, da consequência ser algo que foi retirado ou acrescentado, é que eu vou definir qual é a contingência presente. Na aula passada, nós falamos sobre a contingência de reforçamento positivo, que é uma contingência específica, na qual, vamos voltar aqui o slide para aquela formulinha, na qual a pessoa emite um comportamento, o comportamento produz uma consequência que é o quê? É reforçamento positivo. Lembrando, esse positivo é um sinal de mais, um sinal de positivo. Mais é uma operação matemática. Então, se é positivo, foi acrescentado um estímulo que faz com que o comportamento aconteça mais vezes, porque é um reforçamento. Então, reforçamento positivo é uma contingência na qual aquele comportamento que foi emitido vai aumentar a sua frequência, o indivíduo vai fazer mais vezes aquilo, porque toda vez que ele faz, é adicionado um estímulo reforçador. A consequência de fazer aquilo é a adição de algo que ele gosta. O cachorrinho senta, ele ganha um pedacinho de salsicha. A tendência dele, às vezes, na frente do dono, para receber mais vezes aquele estímulo reforçador que é acrescentado. Então, as contingências, elas são definidas por essas características. Vai aumentar ou diminuir a sua frequência no futuro,
Se isso acontece mediante a adição ou a retirada de um estímulo, e qual é o tipo do estímulo que foi adicionado ou retirado. Se eu pergunto, então, o que é uma contingência de reforçamento positivo? Você precisa explicar que é uma situação em que há um aumento da frequência do comportamento mediante a adição de um estímulo reforçador. Essa é a resposta completa, porque eu estou caracterizando o aumento da frequência mediante a adição de um estímulo e eu estou dizendo qual é o tipo de estímulo, porque eu preciso dizer, porque é isso que caracteriza o reforçamento positivo. E hoje, então, nós vamos estudar as contingências de controle aversivo. Na análise do comportamento, nós dizemos que os comportamentos eles são controlados por contingências. Eu faço o que eu faço porque eu sou condicionado a isso. Significa que o meu comportamento ele é controlado por uma determinada contingência. Você acha que você faz as coisas que você faz porque você tem liberdade de escolha, né? Temos, de fato temos, tanto é que todos nós podemos romper os condicionamentos. Essa é uma vantagem do ser humano em relação aos animais, por exemplo. Nós temos a capacidade de refletir sobre os próprios condicionamentos e romper esses condicionamentos. Para isso, eu tenho que compreender o que está acontecendo ali para romper isso. Agora, a pessoa que vive no automático, a pessoa que não para refletir sobre a própria vida, sobre o que está fazendo, sobre aquilo que faz e que deixa de fazer, sobre o que é melhor fazer, porque tem gente que vive a vida pensando só naquilo que agrada, só no prazer, na recompensa. E com isso, ela deixa de fazer coisas que são importantes para o crescimento dela, que exigem um certo esforço. E se a pessoa, então, não para refletir a respeito disso e para fazer escolhas que rompem condicionamentos, às vezes ela deixa de aproveitar a vida dela para o próprio desenvolvimento dela. Então, as contingências que nós vamos estudar a partir de agora são contingências de controle aversivo. Por que controle aversivo? Porque vocês vão ver que nessas contingências, que são contingências mesmo, uma situação com características específicas. Então, nessas contingências, nessas situações, sempre tem alguma coisa aversiva presente. No reforçamento positivo, não. No reforçamento positivo, é tudo legal. Nas contingências de controle aversivo, sempre há algo aversivo presente. O comportamento do indivíduo, ele acontece para evitar alguma coisa desagradável, para retirar alguma coisa desagradável, ou ele deixa de acontecer para não receber algo desagradável. E justamente por ter essa característica da presença de algo desagradável, por ter a característica de sempre ter alguma coisa aversiva, é que a gente deve evitar. As contingências de controle aversivo, elas devem ser evitadas enquanto ferramentas, enquanto estratégias de aprendizado. Na medida do possível, seja com filhos, seja com paciente, nós devemos privilegiar estratégias de reforçamento positivo. E nós vamos ver no decorrer aqui das minhas explicações por que isso. Então, a primeira que a gente vai estudar agora é
a contingência de reforçamento negativo. Vamos avaliar aquelas 3 características que eu disse que caracterizam uma contingência. Contingência é uma situação, algo que acontece. Então, tem características. Quais são as características dessa contingência? Então, pelo próprio nome, é um reforçamento negativo. Se é um reforçamento, na situação, aquele comportamento vai aumentar a frequência. O indivíduo vai fazer mais daquilo. Beleza, já sei uma característica. A segunda característica é essa palavra negativo. A gente aprendeu o reforçamento positivo. Significa que o reforçamento positivo é algo bom e o reforçamento negativo é algo ruim? Já disse que não. Já disse que não, estou reforçando e temo que, mesmo fazendo isso, ainda tem alguém que vai colocar na prova que o reforçamento positivo é aquele que faz mal para a pessoa, tal. Paciência, né? A pessoa não faz o mínimo esforço para aprender o que a gente está explicando e chamando atenção. Então, reforçamento, essa palavra negativo, é um sinal matemático de menos. Então, o reforçamento negativo, ele acontece mediante a retirada, a subtração de um estímulo do ambiente. Então, o indivíduo vai fazer cada vez mais um comportamento, porque quando ele faz aquilo, ele retira ou evita o contato com um estímulo aversivo, algo que é ruim, que ele não gosta. Vou dar um exemplo aqui da foto. Vocês estão vendo aqui aquilo que eu expliquei para vocês, que é uma caixa de Skinner, um ratinho branco lá dentro. Então, vamos supor que eu vou programar nessa caixa de Skinner uma determinada contingência. Essa caixa ela é programável. Então, eu vou programar essa caixinha para fazer assim. A cada 15 minutos, ela vai começar a dar choque aqui no chão. Essa gradezinha que tem no chão, ela pode ser eletrificada, ela pode dar choque. É um choque que não machuca, não causa danos ao rato, mas que incomoda. Então, a cada 15 minutos, começa esse incômodo na caixa. Imagina um ratinho que nunca foi colocado na caixa, então você coloca ele na caixa e programa a caixa. A cada 15 minutos começa o choque e, se o rato apertar esta barra, que está aqui, se ele apertar a barra, para o choque. Então, o que acontece? Eu acho que eu comentei com vocês que a gente tem uma disciplina no curso de psicologia, eu pelo menos tive, chamada análise experimental do comportamento, em que a gente vai aprender experimentalmente como é que essas coisas funcionam. A gente vai para um laboratório, trabalha em dupla, eu tinha um colega que era minha dupla, a gente recebe uma caixa de Skinner, um ratinho, que a gente vai trabalhar durante o semestre, ensinando o ratinho, condicionando o ratinho. Nesse caso, o que a gente faz? Coloca o ratinho lá dentro, programa lá, a cada 15 minutos, dá choque, se ele apertar a barra, para o choque. E aí a gente vai observar. E o que a gente observa? Quando começa o choque, o ratinho começa a querer fugir, pular na grade, sobe nas paredes, até que chega um momento que, aleatoriamente, sem querer, ele aperta a barra. Aperta a barra para o choque. Aí ele fica de boa. Opa, que bom. Foi retirado o estímulo aversivo. Aí ele está lá de boa, dali 15 minutos começa de novo o choque. Começa o choque, ele corre para lá, corre para cá, chega uma hora que ele aperta a barra para o choque. Depois de algumas vezes que isso acontece, o ratinho percebe que o choque está parando não é por acaso. Ele está parando porque ele aperta a barra. E aí
ele associa as coisas. E daí, quando começa o choque, ele vai, na hora ali, aperta a barra. Então, depois de algumas repetições dessa contingência, ele entende que, quando aperta a barra, remove o choque, remove o estímulo aversivo. Então, a tendência é ele apertar mais a barra para retirar o estímulo aversivo. E, olha só que interessante, se a gente faz uma programação assim, que é sempre o mesmo intervalo de tempo, mais ou menos quando vai chegando a hora de começar de novo, o ratinho já começa a entender que demora um tempinho. Claro que o rato não tem relógio, mas ele entende que depois de um tempo vai começar de novo. Ele já se posiciona perto da barra. E a hora que começa, ele aperta. Se você prestar atenção na sua vida, você faz isso. Você várias vezes emite comportamentos para retirar ou evitar estímulos aversivos. Então, eu posso dizer que este seu comportamento ele é controlado por uma contingência de reforçamento negativo. Exemplo. Vamos supor que sua mãe impõe como uma tarefa para você arrumar a sua cama depois que você acorda e levanta. Né? Muitos de nós têm essa responsabilidade. Então, você levanta e vai arrumar a cama. Se você não arrumar a cama, a sua mãe entra no seu quarto, ela vai reclamar, falar com você. Fala para você arrumar a cama. Lá. Vai falar um monte, que é uma chatice, né? Incomoda, é um estímulo aversivo. Então, muitos de vocês arrumam a cama para evitar a reclamação da mãe, para evitar ser chamado a atenção pela mãe. Então, o comportamento de arrumar a cama é um comportamento controlado por uma contingência de reforçamento negativo. Sempre que você faz algo para evitar ou para retirar algo ruim, algo que você não quer, que você não gosta, essa contingência é de reforçamento negativo. Exemplos do nosso dia a dia. Usar filtro solar. Quando você passa filtro solar, para que é que você passa filtro solar? Você passa filtro solar para evitar uma queimadura de pele. Você passa filtro solar para evitar a dor, o ardor da queimadura, para evitar ter a pele danificada, para ficar com uma pele bonita, para evitar câncer de pele. Então, você usa filtro solar porque aquele comportamento evita algo que é aversivo. Então, usar filtro solar é uma contingência de reforçamento negativo. A mesma coisa usar um óculos escuro. Tirando aqui aquelas pessoas que usam óculos escuro só para ficar bonito, né? Então, sai à noite, vai no bar e vai de óculos escuro para ficar. Então, o óculos escuro ele existe para quê? Para a hora que você está num ambiente com muita luminosidade, você põe o óculos escuro para diminuir a luminosidade, para retirar o incômodo do excesso de luminosidade. Então, usar óculos escuro é um comportamento controlado por reforçamento negativo. Tomar analgésico. Quando a pessoa está com dor de cabeça, ela vai lá e toma um analgésico. Por que é que ela toma um analgésico? Porque o analgésico remove o estímulo aversivo da dor. Então, o comportamento de tomar analgésico é um comportamento controlado por uma contingência de reforçamento negativo.
Vamos lá para dentro do consultório. Uma situação como essa. Então, a criança está sendo atendida e, no meio do atendimento, ela começa a chorar. Uma das coisas que pode acontecer quando a criança começa a chorar assim durante o atendimento é o dentista parar o que ele está fazendo. Vamos pensar a respeito disso, dessa situação, dessa contingência. A criança está sendo atendida, aí ela está incomodada com a situação, ela quer sair dali, e aí ela começa a chorar. E o dentista para, então, o que ele está fazendo. Qual é a contingência presente? Vai aumentar a frequência da criança chorar durante o atendimento. Por quê? Porque quando ela chorou, foi retirado o estímulo aversivo. Então, o dentista que para o que ele está fazendo, quando a criança começa a chorar, sem perceber, ele está reforçando aquele comportamento que é inadequado, que atrapalha o trabalho. Porque ele não está parando para entender o que está acontecendo ali. Então, a recomendação, quando um paciente começa a chorar durante o atendimento, uma criança, por exemplo, é você traçar uma estratégia que seja boa para você. Porque simplesmente parar vai piorar. A tendência é dali para frente ele fazer cada vez mais aquilo. Professor, então você está dizendo que o paciente está chorando, a gente tem que continuar. Mas você tem que continuar de uma maneira inteligente. Como assim de uma maneira inteligente? Porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa que, por exemplo, eu estou fazendo um preparo cavitário com uma ponta diamantada de alta rotação. A criança começa a chorar, às vezes começa a se movimentar ali, balançar a cabeça na cadeira. É perigoso eu estar funcionando uma ponta diamantada que corta fácil dentro da boca da criança. Então, quando eu digo que você não pode parar o atendimento, não quer dizer que você tem que ir fazendo as coisas de qualquer jeito, não. Significa que você tem pelo menos que fingir que está fazendo alguma coisa. Então, se eu estou com alta rotação, a criança começa a chorar e se movimentar, eu vou tirar a ponta e fingir que eu continuo rodando alta rotação, fingindo que eu estou fazendo alguma coisa ali. E eu vou falar para a criança, falar, olha, o tio só vai parar se você ficar bonzinho. Se você parar de chorar, ficar bonzinho, o tio para. E continuo ou trabalhando ou fingindo que eu estou trabalhando. Até a criança parar de chorar. A hora que ela para de chorar, o que eu faço imediatamente? Paro o que eu estou fazendo. Por quê? Porque se eu faço isso, eu estou aí aproveitando a ciência a meu favor. Eu estou reforçando o comportamento de ficar bonzinho. Então, o que é que eu consigo? Eu consigo controlar o comportamento da criança da maneira que é benéfico para mim. Porque se eu simplesmente paro a hora que ela começa a chorar, eu estou reforçando o comportamento de chorar e eu não quero isso. Eu vou dar um outro exemplo que é de reforçamento positivo, mas como as pessoas às vezes reforçam comportamentos que elas não querem. Então tem gente que tem cachorro e que não quer que o cachorro, quando a pessoa está almoçando, o cachorro fique vindo pedir comida para quem está comendo. Só que, de vez em quando, o cachorro vai lá e ele dá um pedacinho de uma carninha, um pãozinho para o cachorro ali na beira da mesa. O que a pessoa está fazendo?
está reforçando o comportamento do cachorro de fazer aquilo. Então, nós temos que pensar nas contingências que estão ao nosso redor. Aqui em casa, por exemplo, às vezes o cachorro normalmente fica fora, fica só no quintal. Mas às vezes a gente abre a porta para ele ficar ali na cozinha, a gente está tomando café, ele está ali, ou a gente está jantando, ele está ali. Ela vem, é uma cadelinha, ela vem assim, a gente simplesmente ignora. Se tem alguma coisinha, um pedaço de carne que sobrou, que eu quero dar para ela, o que eu faço? Depois que todo mundo comeu, eu pego aquele pedaço de carne, vou lá fora, digo para ela sentar, a hora que ela senta, eu vou reforçar o comportamento dela lá fora. Então, ela fica condicionada que ela só recebe alimento lá fora, mediante um bom comportamento de ficar sentada esperando a carne. Isso, com o tempo, vai fazer com que ela pare de pular nas cadeiras e pedir, porque ali ela sabe que ela não recebe nada. Ela recebe depois lá fora, ficando sentadinha, quietinha. É assim que a gente usa esse conhecimento no nosso dia a dia. E voltando aqui para o consultório, além de situações com crianças, por exemplo, de criança que começa a chorar, tem comportamentos com adulto. Por exemplo, o adulto que fica muito incomodado com o tratamento, que tem muito medo, às vezes ele fica pedindo para parar para ele cuspir. O que é que ele está querendo de fato? Ele está querendo suspender o estímulo aversivo, mesmo que seja só por aquele tempinho. Está querendo dar uma respirada ali daquela aflição que ele está passando. Então, nós temos que perceber isso. Porque, em algumas situações, aquele comportamento começa a se repetir com tanta frequência que atrapalha o que a gente está fazendo. Não permita que a gente progride no procedimento. E aí a gente tem que ser inteligente. Falar, opa, toda vez que eu paro, eu estou reforçando negativamente o comportamento. Eu estou retirando o estímulo aversivo. E isso faz com que a pessoa toda hora peça para cuspir. Então, o que eu vou fazer? Eu pego o sugador e falo assim, não precisa cuspir não. Eu vou recolher a saliva, as coisas com o sugador. E tiro aquela válvula de escape. Eu desmonto aquela contingência. Porque aquela contingência ela é ruim para o atendimento. Ok? Então, o reforçamento negativo é uma contingência, é uma situação na qual o comportamento do indivíduo tende a se repetir cada vez mais, porque quando ele faz aquilo, é retirado ou é evitado o contato com um estímulo aversivo. Vamos começar agora a estudar as contingências de punição. Qual a diferença básica entre contingência de reforçamento e contingência de punição? Diferença básica. Reforçamento aumenta a frequência. A pessoa vai fazer mais aquilo. Punição diminui o comportamento. A tendência é a pessoa fazer menos aquele comportamento que foi punido. E a punição, vocês já estão vendo, tem a punição positiva e, logicamente, tem a punição negativa também. Mais uma vez, chamo a atenção de vocês. Punição positiva não quer dizer que é uma punição que é boa, que serve para o crescimento da pessoa, e punição negativa é uma punição ruim, que prejudica a pessoa. Positivo e negativo diz respeito a o estímulo é acrescentado ou é retirado. No caso da punição positiva, diminui o comportamento, pois é uma punição. Se o comportamento diminui, é uma punição, é o que define uma punição. E ele diminui mediante a adição de um estímulo aversivo, e vocês veem aí na foto 2 estímulos que a maioria de nós já recebeu algum deles, né?
um puxãozinho de orelha, uma palmadinha na bunda, é o quê? É um estímulo que é adicionado para reduzir a frequência de um determinado comportamento. A criança bate no irmãozinho menor, a mãe vai lá e dá um puxão de orelha. Para que é isso? Para reduzir o comportamento de bater no irmãozinho menor. Então, essa é a lógica da contingência da punição positiva. É acrescentar algo aversivo como consequência de um comportamento que a gente não quer. Eu quero acabar com aquele comportamento, eu quero diminuir aquele comportamento. Então, eu acrescento algo que é ruim para a pessoa. Um exemplo que a gente tem no nosso dia a dia, aqueles que dirigem principalmente. Nós temos os radares que aplicam multa. E aí, vocês vão entender, com esse exemplo, algo que a gente precisa saber. Que as contingências de punição, elas são pouco efetivas para aquilo que a gente realmente quer. A punição, ela só funciona na presença do punidor. Como assim? Vou explicar. A multa. Né? Você pega uma avenida, igual essa Avenida Leão Sampaio aqui, que a gente passa por ela para ir para a faculdade. Eu moro em Barbalha, daqui para a faculdade eu passo por 1 ou 2 radares de velocidade. Então, o que a gente vê de maneira mais frequente? As pessoas respeitando o limite de velocidade em toda a avenida, ou as pessoas correm, chegam no radar, reduz. Corre, chega no radar, reduz. O mais comum é reduzir somente na presença do fiscalizador. A multa é um estímulo aversivo que é adicionado para reduzir a alta velocidade. Então, é uma punição positiva, mas só funciona na presença do punidor. É aquela história assim, a mãe não deixa colocar o pé no sofá. Aí, quando a mãe entra na sala, a criança tira o pé do sofá. Quando a mãe sai da sala, a criança põe o pé no sofá de novo. Então, a punição positiva, e a punição de maneira geral, ela vai funcionar na presença do punidor. Um exemplo que a gente tem disso, na época em que estava sendo construída aquela ciclovia ali no meio da avenida, bem de frente do Campo Saúde, da Leão, tem um radar lá. Hoje tem, inclusive, um semáforo. Na época não tinha, tinha só o radar. Para as pessoas reduzirem a velocidade ali, para daí as pessoas que vão atravessar, os estudantes, né, poderem atravessar, já que ali tem um movimento grande de estudantes, principalmente nos horários de entrada e saída de aula. Então, teoricamente, o radar que é colocado ali é para as pessoas serem educadas a reduzir, para chamar a atenção, que naquele local precisa ter atenção com os estudantes que atravessam. Mas, durante estava sendo a construção ali da ciclovia, eles retiraram o radar por algum tempo. E o que aconteceu? Retirou o radar, as pessoas passavam ali a toda, não queriam nem saber se ali tinha uma faixa de segurança, se tinha estudante para atravessar. Mostrando exatamente isso, que um determinado comportamento que foi punido, se a gente retira a punição, ele volta a acontecer. Aí, depois que terminaram a construção, voltaram ao radar e botaram, inclusive, um semáforo que funciona mediante a ação de um botão. A pessoa quer atravessar, ele aperta lá. Por que colocaram o semáforo? Porque as pessoas, mesmo vendo que tinha ali 5, 6 pessoas para atravessar, não parava para as pessoas atravessarem. Então, a punição, ela não é um meio muito eficaz de educação das pessoas.
não desenvolve a consciência das pessoas. Funciona enquanto a pessoa é punida. Enquanto tem fiscalização e punição, aquilo lá vai funcionar. A hora que a fiscalização para de funcionar, a pessoa que sabe, por exemplo, que à noite um determinado radar é desligado depois de certa hora. Chega naquela hora, ele passa a milhão ali. Não importa se tem gente, se não tem. Então, vamos para a punição negativa. O aluno esperto aí que está acompanhando a aula já deduz naturalmente que se estamos falando de punição negativa, se é punição, é outra contingência que reduz a frequência do comportamento. Então, a punição negativa, essa contingência, ela faz com que o comportamento diminua a sua frequência, só que, como ela é negativa, é retirado. Negativo é subtração. É retirado um estímulo. Nesse caso, é retirado um estímulo reforçador, algo que a pessoa gosta, ela fez alguma coisa que não deve fazer. Então, o exemplo aí que vocês estão vendo na foto, colocar a criança de castigo. Criança bateu no irmão, riscou a parede, ao invés de eu bater na criança, eu coloco a criança de castigo. Eu estou retirando a liberdade da criança. Estou retirando um estímulo reforçador, que é a mesma coisa que a gente faz, por exemplo, com as pessoas que cometem crimes. Coloco na cadeia, por quê? Eu estou retirando a liberdade da pessoa. Ou a criança que, às vezes, você proíbe de jogar videogame. Os filhos estão brigando um com o outro. Seguinte, 1 semana sem videogame. O que é isso? É punição negativa. Eu estou querendo diminuir a frequência das brigas mediante a retirada, por isso que é negativo, porque eu estou retirando um estímulo reforçador. Eles gostam de jogar videogame. Então, eu vou punir retirando algo que eles gostam. Então, a pessoa pode punir acrescentando algo desagradável, punição positiva. Mas a pessoa também pode punir retirando algo que a pessoa gosta, punição negativa. Por isso que é positiva ou negativa. Depende se eu estou adicionando algo que a pessoa não gosta ou retirando algo que ela gosta. O efeito é semelhante, é diminuir o comportamento. No caso da punição, o efeito é semelhante, diminuir o comportamento. Mas a maneira como eu faço isso é diferente. Lembrando o que eu falei há pouco, a punição não é um método que eu devo ter como prioridade no meu sistema de educação, seja do meu filho, seja do paciente. É algo que eu devo usar com muito cuidado, porque a punição gera, por exemplo, olha aí a cara do menininho na foto, gera sentimentos ruins, né? Sentimentos de raiva e frustração. E existem métodos melhores para a educação, que é o reforçamento positivo. Por isso que vocês veem lá na aula de motivação, um dos fatores que eu listo é o reforçamento positivo. Eu não ponho lá, use a punição positiva com o seu paciente. Por quê? Porque não é algo que a gente deva pensar em utilizar. Existem técnicas, eu vou citar algumas delas quando a gente estiver falando de técnicas, de punição positiva no consultório odontológico, que inclusive são ensinadas em cursos de especialização de pediatria, são ensinadas algumas técnicas de punição positiva. Eu não gosto, nunca gostei de utilizar, evito ao máximo. Eu não sei dizer se alguma vez eu utilizei alguma delas. Por quê? Porque traz consequências, efeitos colaterais, digamos assim. Às vezes a gente até consegue o resultado, mas tem efeitos colaterais que são ruins, em termos da relação com o paciente, em termos dos resultados que a gente efetivamente quer. Então, esse quadro que eu vou colocar agora, ele resume as 2 aulas até esse ponto.
As duas aulas de condicionamento operante, a aula passada e essa, estão resumidas nesse slide. Se você realmente compreender o que está resumido nesse slide, tudo que eu falei nessas duas aulas, que são, essencialmente, as 4 contingências do condicionamento operante. Se você entendeu a característica de cada situação, e é isso que esse quadro resume para nós, quais são as características de cada uma das 4 situações? Se você entendeu isso, você entendeu as contingências de condicionamento operante. Resta agora você começar a prestar atenção na sua vida, no seu dia a dia, e perceber quando ela está presente. Então, o que são contingências de reforçamento que estão aqui na primeira coluna? São contingências em que a frequência do comportamento vai aumentar. Eu estou falando do R, a frequência da resposta, a frequência daquilo que o indivíduo faz. E aí, pessoal, é importante que a gente entenda que a gente está numa faculdade de um curso de saúde, um curso importante. Daqui a um tempinho você vai ser chamado de doutor, de doutora, e aí a gente precisa entender as coisas do jeito que elas são. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu peço numa prova assim, defina o que é uma contingência de reforçamento positivo. O aluno pega e fala assim, aumenta o estímulo acrescentando uma coisa. Assim, primeiro, não aumenta estímulo. Ah, professor, mas eu troquei uma palavra, é a mesma coisa. Não é. Estímulo é alguma coisa que acontece no ambiente. Comportamento é alguma coisa que acontece no indivíduo, é a resposta. Então, se eu quero definir uma contingência de reforçamento positivo, eu devo dizer que é uma contingência em que é uma determinada situação em que há um aumento da frequência de um comportamento mediante a adição de um estímulo reforçador. Não é um estímulo qualquer. Eu preciso caracterizar o estímulo. Então, a definição completa de uma contingência, eu tenho que dizer se aumenta ou diminui a frequência, se adiciona ou retira um estímulo e qual tipo de estímulo. Então, vocês vão ver que aqui na primeira coluna, as duas contingências têm um aumento da frequência do comportamento. CPT é a abreviação de comportamento. Aumenta a frequência do comportamento. Na segunda coluna, que são as contingências de punição, há uma diminuição na frequência do comportamento. Na primeira linha, são as contingências positivas, são as contingências em que acrescentam estímulo. No caso do reforçamento, o estímulo acrescentado ele é reforçador. No caso da punição, o estímulo acrescentado é aversivo. Nas contingências negativas, é retirado um estímulo. No caso do reforçamento, é retirado um estímulo aversivo. No caso da punição, é retirado um estímulo reforçador. Lembrando que se eu estou falando de estímulo reforçador, se eu estou falando de estímulo aversivo, eu estou falando de condicionamento operante. Não existe estímulo aversivo, estímulo reforçador no condicionamento respondente. Quando eu estou condicionando reflexo, não tem estímulo reforçador, não tem reforço. Quando eu estou condicionando reflexo, me interessa o emparelhamento de estímulo incondicionado com um estímulo neutro, para transformar esse estímulo neutro em estímulo condicionado. São conceitos diferentes. Prestem atenção. Comecem a traçar uma linha divisória entre esses dois universos, que são universos relacionados, que são universos de condicionamento, mas são universos diferentes, que um é condicionamento de reflexo, condicionamento respondente, e outro é
o condicionamento por consequências, que é o condicionamento operante. Muito bem, até aqui. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Agora nós vamos estudar 2 tipos de comportamentos que são comportamentos de reforçamento negativo e que são muito importantes na odontologia. Mas antes de falar deles, eu quero saber se há alguma dúvida, há algum comentário que vocês queiram fazer. Então, vamos lá. Nós vamos falar, então, de comportamentos de fuga e esquiva. Comportamentos de fuga e esquiva. O que são comportamentos de fuga e esquiva? São comportamentos que são controlados por contingências de reforçamento negativo. Então, são comportamentos... Quando eu falo isso, o que é que você tem que pensar aí na sua cadeira, na sua cama, no seu sofá? Você tem que pensar assim, bom, se o professor está dizendo que são contingências de reforçamento negativo, são situações em que a pessoa vai fazer alguma coisa para retirar ou evitar um estímulo aversivo. Reforçamento, ela vai fazer mais vezes aquilo negativo, para retirar um estímulo aversivo ou evitar um estímulo aversivo. E é justamente isso que diferencia fuga de esquiva. Se vai retirar ou se vai evitar. Vamos ver. Então, no caso da fuga. No caso da fuga, o indivíduo já está presente no estímulo aversivo. O estímulo aversivo, na verdade, já está presente na situação. Ele já está diante daquilo que ele não gosta. O paciente, por exemplo, que já está no dentista. Então, ele vai fazer um determinado comportamento, que aqui eu simbolizei aí pelo paciente fugindo, para ficar bem gravado o que é fuga, mas essa fuga não necessariamente é o paciente sair correndo do consultório. Eu dei 2 exemplos aqui. A criança que chora para você parar o que você está fazendo. O paciente que pede para cuspir, para dar um tempinho ali no que você está fazendo. São comportamentos de fuga, porque eles têm como objetivo retirar o estímulo aversivo que já está presente na situação. Então, o comportamento de fuga é um comportamento controlado por contingência de reforçamento negativo. O que eu estou querendo dizer? E eu estou repetindo isso várias vezes, por quê? Porque você tem que entender que quando eu digo essa frase, é um comportamento controlado por contingência de reforçamento negativo, o que eu estou querendo dizer na nossa linguagem, que não é técnica, do dia a dia, eu estou querendo dizer que é uma situação que a pessoa faz aquelas coisas para retirar alguma coisa que incomoda ela, que ela não gosta. Mas nós somos doutores, né? Então a gente tem que entender a linguagem técnica. Então, a fuga é uma contingência de reforçamento negativo que é para retirar, porque o estímulo aversivo já está presente. E é justamente a diferença da esquiva. A esquiva é um comportamento para evitar. Imagina aí que a pessoa se lembra que hoje à tarde tem dentista. Aí ela vai emitir um comportamento para evitar o estímulo aversivo. O estímulo aversivo ainda não está presente no ambiente.
Aí eu representei a pessoa saindo correndo, mas o comportamento mais comum de esquiva para o consultório odontológico é a pessoa ligar e falar, olha, avisa o doutor que eu não posso ir hoje porque a cunhada da sogra do meu cachorro morreu. Inventa uma desculpa para não ir. Então, o comportamento, nesse caso, ele é emitido, ele acontece, a pessoa faz algo para evitar ou adiar o contato com o estímulo aversivo. E esses dois comportamentos são muito comuns no paciente que tem medo de dentista. No paciente, na verdade, quando eu digo paciente que tem medo de dentista, a maioria das pessoas tem um certo medo de dentista, né? No sentido de que não é gostoso ir no dentista, não é algo agradável. Ah, vou lá para ele ficar mexendo na minha gengiva. Mas tem gente que tem um nível de medo que chega a atrapalhar a vida da pessoa. Tem pessoas que não vão no dentista a menos que estejam morrendo de dor, que não seja mais possível se esquivar. Então, são pessoas que mantêm uma esquiva constante, porque o comportamento de esquiva ele é reforçado. O comportamento de esquiva ele é reforçado porque você retira, você evita o contato com o estímulo aversivo. Então, nós vamos ver, eu falei para vocês quando a gente estava estudando o condicionamento respondente, que boa parte da etiologia, o que é etiologia? A causa do medo de dentista, boa parte das situações é por conta de condicionamento respondente, é por conta de emparelhamento de estímulos, é por conta de experiências ruins, de sofrimento, de angústia no consultório odontológico. Porém, nós vamos ver daqui a algumas semanas, quando a gente começar a estudar o medo, que o condicionamento respondente não age sozinho nessa etiologia. Existe uma teoria chamada teoria de dois fatores, que explica que o medo causado por condicionamento, no caso do medo de dentista, por exemplo, ele é iniciado pelo condicionamento respondente, então ele é iniciado por aquele emparelhamento, mas ele é mantido por condicionamento operante, por fuga e esquiva. Então a pessoa já tem um medo. Ele já teve aquele emparelhamento, então quando ele vai no dentista, dispara um reflexo, porque condicionamento respondente é um reflexo. Só que, se ele não vai ao dentista, ele evita o dentista, ou seja, ele emite comportamentos de esquiva, eu mantenho aquele medo. Porque se ele for num dentista bonzinho como o Isaac, por exemplo, que estuda condicionamento e que tem uma boa relação com o paciente, ele vai ter boas experiências e aquele condicionamento respondente vai entrar em extinção. Só que se ele fica se esquivando do tratamento, ele nunca vai ter essa experiência boa de conhecer o Dr. Isaac. Então, por isso que a gente fala dessa teoria de dois fatores, que a gente vai estudar ela daqui a algumas semanas. Agora, o que é importante você gravar? Que, primeiro, as 4 contingências de condicionamento operante, começar a ver, eu vou falar um pouquinho, a gente tem um tempinho aí, eu vou falar um pouco com vocês, coisas do dia a dia, em que o condicionamento está presente e que você pode começar a refletir e usar para o seu benefício. Mas, vamos lá. O que você tem que saber? Entender as 4 contingências. O que são elas? Entender esses termos técnicos, estímulo aversivo, estímulo reforçador, frequência de comportamento, estímulo, resposta, o que é cada uma dessas coisas. Aprendizagem por consequências. Aquilo que eu faço tem uma consequência. E aí eu vou me comportar de acordo com a consequência que eu obtenho. Se é algo que eu gosto, eu vou fazer mais vezes. Se é algo que eu não gosto, eu vou evitar fazer.
E entender, particularmente para a odontologia, é importante você entender esses dois tipos de comportamento, que são comportamentos controlados por reforçamento negativo, para que a gente tenha estratégias para lidar com eles. E a gente vai falar de estratégias aí no decorrer das nossas aulas. Então, entendendo as 4 contingências e entendendo a diferença de fuga e esquiva, tá beleza. Então, vamos falar um pouco daquilo que é importante a gente entender e pensar, né? Porque quando a gente vê todas essas coisas, esses conceitos de condicionamento operante, algumas pessoas não param para refletir, para pensar que isso está presente no nosso dia a dia. A maior parte das coisas que a gente faz ou deixa de fazer tem a ver com condicionamento operante. A gente gosta de pensar que a gente é livre, né? Ah, eu faço as coisas que eu gosto de fazer, eu faço porque eu sou livre, eu posso escolher. É nada. A maioria das pessoas age por condicionamento. Nós podemos sim agir pelo nosso querer. Mas a maioria das pessoas age no automático. Isso é o que nos diferencia dos animais irracionais. É isso que, por exemplo, uma pessoa busca, quando ela busca psicoterapia, quando ela busca um psicólogo, ela busca compreender essas situações das quais ela pode se livrar. Que ela está condicionada, mas ela pode se livrar. Então, pare para pensar na sua vida. Por exemplo, tem gente que quando estava lá no 3º, 4º ano do primário, né, a professora chamou para fazer um negócio na lousa e a pessoa foi lá, fez alguma coisa, tropeçou ou fez uma conta errada na lousa, todo mundo deu risada. A professora tirou sarro. Né? O que é isso? Isso é uma punição positiva. Você tem que entender isso. Agora que você tem esse conhecimento, você tem que entender o que aconteceu naquela situação. A pessoa foi lá, se expôs na frente das pessoas e, como consequência, ela foi humilhada, ridicularizada, teve uma punição positiva, foi adicionado algo aversivo. Qual é a consequência? A consequência é que, dali para frente, a pessoa vai evitar se expor. Às vezes, a pessoa cresce dali para frente introvertida, não se manifesta em aula, não gosta de falar em público, por causa de um condicionamento. Às vezes, a pessoa nem lembra que aconteceu aquilo. Às vezes, a pessoa apaga aquilo da memória, apaga entre aspas, mas aquilo está dentro dela. Ela não entende por quê, ela não consegue, ela tem um bloqueio. Ela desconhece. Para isso que serve terapia. Um analista do comportamento vai trabalhar com a pessoa para entender por que é que ela se comporta daquele jeito. Por exemplo, você tem comportamentos que você gostaria de ter. Né? Tem gente, por exemplo, que vê alguém que gosta de fazer exercício físico, e aí você olha para aquilo, nossa, eu queria ter esse ânimo todo, eu tenho tanta preguiça de fazer isso. Ou vê uma pessoa que é super empolgada para estudar, fala, meu, esse cara é um CDF, eu queria ter isso aí, mas eu tenho uma preguiça, eu abro o livro, me dá um... Por que essas coisas são diferentes? Vamos pensar em condicionamento. Às vezes, a pessoa, ela se prende a consequências que são muito imediatas, ou consequências que não são tão evidentes. Se você pegar pessoas que fazem coisas, igual eu que eu citei aqui, né? Fazem exercício físico, ou que gostam de estudar, que são coisas que algumas pessoas... Meu, como é que ele gosta de fazer aquilo?
Se você for lá e começar a analisar o comportamento, é por isso que existe essa ciência, a análise do comportamento. Se você for lá estudar, analisar o comportamento, você certamente vai identificar que aquela pessoa que gosta de estudar, naquela contingência dela estudar, ela provavelmente valoriza uma consequência natural do estudo. Que pessoas que não gostam de estudar não prestam atenção nisso. Como assim, professor? Vamos lá. Qual é a consequência natural de estudar? O que a gente ganha naturalmente quando a gente estuda? Aprendizado, conhecimento. Só que tem gente que não valoriza isso. Tem gente que desenvolveu ao longo da vida uma relação de estudo pelo prêmio da nota. Então a pessoa estuda para tirar nota e não para adquirir conhecimento. O foco da pessoa está na nota dela. E daí é chato estudar. Porque na hora que você está estudando, você não está ganhando nota. Você não está sendo reforçado. Diferente da pessoa que estuda para aprender, para ganhar conhecimento. A pessoa que pega um livro, igual esse livro que eu coloquei para vocês, e abre lá e fala assim, nossa, olha que legal, e começa a perceber que está aprofundando aquilo que viu na aula, e começa a achar legal, porque está adquirindo conhecimento, ela está sendo reforçada naquele exato momento que ela está estudando. Então, quando ela pensa em estudar, automaticamente é disparado nela um mecanismo de vontade de estudar, porque ela é reforçada naquele comportamento imediatamente. A pessoa que escolhe um reforço secundário, olha só, eu estou falando de um outro conceito aqui. Reforço secundário é o quê? É uma consequência do meu estudo que pode ou não acontecer. A nota que você vai tirar, tem vezes que você aprendeu a matéria e que você não consegue a nota. Tenho certeza que você já tiver experiência. De uma prova você não está muito bem, não entendeu direito, mas você aprendeu aquilo, você é capaz de usar aquilo. Mas na prova você não vai bem. Então, a pessoa que, por exemplo, quer fazer exercício físico. Exercício físico exige da gente um certo esforço, exige da gente sair da zona de conforto. É mais confortável ficar parado. Né? Eu vou falar de mim. Muitos de vocês sabem, eu já falei aqui nas aulas, várias vezes eu gosto de usar exemplos, porque é algo que eu faço e gosto de fazer, que é a corrida. Eu, há alguns anos, comecei esse processo de corrida, hoje eu já tenho anos de treinamento em corrida, gosto de correr. E por que eu gosto de correr? Porque eu criei reforçadores para mim na corrida. Quando eu comecei a correr, eu não gostava de correr. Eu achava um saco ter saído de casa. Ainda hoje eu tenho preguiça para correr. Tem dia que eu estou fazendo qualquer coisa, ai, nossa, hoje eu tenho que correr. E é interessante que às vezes eu pego, nesse momento, por exemplo, eu fixei uma meta para mim, que este ano eu vou diminuir o tempo meu para meia maratona, que são 21 quilômetros. Para isso, eu adotei uma planilha de treino. A planilha de treino, ela me diz cada dia qual é o exercício de corrida que eu devo fazer. E às vezes tem dia que o treino é um tipo de treino que eu não gosto, que exige um esforço a mais de mim. Então, se eu for pensar no esforço, eu vou me esquivar, vou dizer, eu não vou fazer esse treino, não. Mas se eu penso no resultado que eu vou ter, no reforçador que eu tenho, quando eu treino, que são reforçadores que eu criei na minha cabeça, no meu desempenho melhorar, em como eu me sinto bem, depois que eu vou e faço, eu falo, putz, ainda bem que eu vim. Naquele dia que eu estou com muita preguiça, uma das coisas que eu falo assim, se lembra de como você fica feliz quando você vence a sua preguiça. Então, são reforçadores naturais. Se eu vou e faço o treino, o meu desempenho aumenta.
E como eu não estou competindo com ninguém, eu não sou patrocinado, a única pessoa que precisa me dar um prêmio sou eu mesmo, mediante o meu desempenho melhorar. Vocês estão me entendendo, assim, o que eu estou querendo dizer? Que se você é capaz de olhar para a sua vida, para as coisas que você faz e para a vida das outras pessoas, o que é feito e qual a relação da consequência, se é algo reforçador, se é algo aversivo, se você manipular a contingência, se você for lá e mudar a consequência, às vezes você não vai nem mudar a consequência, você só vai prestar atenção em outra consequência, que é mais reforçadora. Você permite a possibilidade de quebrar um condicionamento e criar um condicionamento mais positivo. É essa a possibilidade que todos nós temos de transformar nossas vidas, de sermos pessoas melhores, mediante um esforço baseado no autoconhecimento de que a gente pode romper os condicionamentos. Tem condicionamento que é muito forte. Quer um exemplo? A pessoa que é fumante. Existe, inclusive, um condicionamento químico ali presente, de um reforçador que são substâncias químicas que agem no cérebro e que dão prazer. Então, a pessoa, para romper um condicionamento de tabagismo, por exemplo, ela precisa ter estratégias. E é por isso que, aí, chegando no consultório odontológico, se você lembrar lá dos fatores que eu citei de motivação, um deles está um sistema de pontuação. E aí eu dei um exemplo que um sistema de pontuação é algo que permite ao paciente perceber o progresso dele. Uma maneira disso é sangramento gengival. Se a pessoa usa fio dental corretamente, uma consequência natural de usar o fio dental corretamente é desinflamar a gengiva, parar o sangramento. Da mesma forma que a consequência natural do estudo é adquirir conhecimento, a consequência natural de passar fio dental direitinho é parar sangramento. Então, se você mostra para a pessoa isso, chama a atenção, coloca o foco dela em um reforçador natural, olha só, se você usar o fio dental todos os dias, você vai ver a sua gengiva saudável. Como? Você vai ver que para de sangrar. Se você não falar isso, talvez ele nem perceba. Quando você fala isso, ele começa a ver isso acontecer. E isso reforça. Claro, se ele chegar no seu consultório e você elogiar, olha, você passou fio dental, muito bem, parabéns. Isso é um reforçador secundário, porque depende de uma pessoa de fora elogiar. Mas se ele presta atenção na melhora da saúde gengival dele, é um reforçador natural, é um reforçador primário. Então, ele próprio, na medida em que ele usa o fio dental, ele próprio já vê a recompensa. E isso faz com que ele queira continuar usando. E nós podemos adotar esse tipo de reforçadores naturais que às vezes já estão presentes, a pessoa é que não nota. Às vezes a pessoa não nota, por exemplo, na alimentação dela, que ela se alimentar de alimentos que fazem mal, de alimentos gordurosos, muito açúcar, muito sal, diminui o desempenho fisiológico dela, mas ela não percebe. Aí, conforme ela adota uma nova dieta, se você chamar a atenção, olha, você vai perceber que você vai dormir melhor, você vai perceber que isso vai acontecer com o seu paladar. Aí a pessoa começa a ver a vantagem de ter uma dieta mais saudável. Mas se você não chama atenção, ela só vai prestar atenção que a dieta mais saudável não é tão gostosa, que não é tão saborosa. Se você começa a chamar atenção para reforçadores naturais, a pessoa começa a mudar o condicionamento dela. E é esse o objetivo de você utilizar um conhecimento científico desse, para o progresso seu e das pessoas. Para isso a gente estuda, para isso a gente se propõe a ser profissional de saúde. Então, esses conceitos que a gente está estudando,
Eles, obviamente, facilitam a nossa vida no consultório, nos dão estratégias mais potentes de causar mudanças positivas na vida do paciente. Mas, para isso, além de decorar, para colocar na prova o que é reforçamento positivo, você tem que entender como é que isso atua na vida das pessoas. Você tem que entender como é que a gente pode manipular os estímulos e comportamentos presentes na contingência para facilitar uma determinada mudança. É isso que a gente está falando nesses dias por aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, dar algum exemplo disso? Eu queria dar um exemplo. Diga. Para ver se a minha linha de raciocínio está correta, porque há uns 3 Ótimo. anos atrás eu comecei e aí eu apliquei aqui, eu percebi que eu acho que dá para aplicar aqui, pelos conceitos de hoje, que eu gosto muito de jogar bola. Aí, para criar o hábito e aumentar a frequência do comportamento de estudar, por isso que eu usei esse termo já para o senhor entender também, ver se está correto ou não, eu só iria jogar bola, no caso, às vezes era à noite, os racha, se eu estudasse pelo menos meia hora antes. Por exemplo, se eu tivesse um racha de 6 às 8, então de 5 horas da tarde eu tenho que estudar algo. Ou seja, eu só poderia ir, isso era algo meu, só poderia ir se eu estudasse antes. Então, isso eu posso dizer que é uma contingência de reforçamento positivo, porque eu quis aumentar a frequência de estudar por um. Corretíssimo. Tá certo? Corretíssimo, Márcia. Certíssimo. Certíssimo. E aí, só aí para aprofundar aí o seu exemplo, tá? Você fez algo muito bom. Isso só funciona se você for disciplinado, porque se você começar, se você criar essa contingência, mas não respeitá-la, se você começar a ir jogar bola sem estudar, não serve para nada, né? Então, isso aí funciona se a pessoa daí segue a contingência. Então, por exemplo, a pessoa que gosta de comer chocolate, mas não quer ficar gordinho, e aí fala assim, não, eu só vou comer chocolate na semana que eu for para a academia 3 vezes. Só que daí numa semana ela vai 2 vezes e fala assim, mas eu fui 2, né? Eu vou comer um chocolatinho. Então, essa contingência que você criou, que é uma contingência com reforço secundário. Eu falei isso algumas vezes nessa minha fala aqui. O reforço ele pode ser primário ou secundário, pode ser natural ou artificial. Então, o que é um reforço natural? Então, um reforço natural seria se você, para estudar, focasse em algo que é natural do estudo, ou seja, o conhecimento que você adquire. Você Não, aí, criou... Então, consequentemente, desculpa te interromper, diga. consequentemente, hoje em dia eu não estudo mais para ir jogar bola, eu Porque, estudo. exato, você começou a perceber o reforço primário, o reforço natural. E aí você criou um novo comportamento que agora já é condicionado. Porque você estuda porque é legal estudar, porque você adquire conhecimento. Né? Mas o que você fez com você funcionou porque você respeitou a contingência. Porque quando o reforçador é um reforçador secundário, que depende de uma condição, então um elogio, por exemplo, de outra pessoa. A pessoa quer ficar magra, não para a saúde dela, mas para ser elogiado pelas pessoas. Às vezes as pessoas não elogiam, e aí? Né? Então, a gente depender de condicionamento secundário nem sempre é tão eficiente. Funciona, no seu caso, é um exemplo bem nítido de como funciona. Por quê? Porque, primeiro, você foi disciplinado e respeitou a contingência. Você só jogava bola se você estudasse meia hora antes. Com o tempo, o estudo, você começou a perceber que estudar te trazia outros benefícios. Você começou a estudar não só para jogar bola depois, você começou a estudar porque você adquire conhecimento. Então, você criou um reforçamento positivo que ele é alimentado, digamos assim, ele é reforçado o seu comportamento pelo próprio comportamento, não depende de mais nada externo. Não depende de você jogar bola, não depende de você ser elogiado, não depende de você tirar nota. Você estuda porque você adquire conhecimento estudando. Perfeito exemplo.
Mais alguém? Beleza, pessoal. Grato aí pela participação de vocês. Deixa eu parar aqui.